Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para postarmos a última lição do quarto trimestre de 2017, que tem por título Uma Lição para o Profeta. Estamos concluindo o livro do profeta Jonas, EBD 13, quarto trimestre, texto áureo Jonas 4, de 10 a 11, que diz assim: E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da arvoreira, na qual não trabalhaste, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus aqui está falando ao profeta, dizendo assim: você está questionando porque uma planta morreu. Você não teve trabalho algum para que em uma noite essa planta nascesse e na mesma noite ela morresse. E você não teve misericórdia de mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita. Então, esse é o texto áureo da nossa lição. A introdução da nossa lição está aí. O resumo diz o seguinte: a aula de hoje fala sobre compaixão e misericórdia. Ambos sentimentos não afetaram o coração do profeta Jonas. Deus ensina ao profeta o verdadeiro sentido destas palavras. Temos de entender que, momentos anteriores, Jonas ele tinha passado a maior experiência com Deus que ele pôde ter, que foi ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe, sem ser triturado, sem ser dissolvido pelo suco gástrico do peixe, enfim. Ele passou aquele período ali. Aquilo foi a maior prova de misericórdia que Deus pôde fazer na vida de Jonas, porque Jonas sem aquele peixe iria morrer. E Deus usou de misericórdia e o tirou daquele mar turbulento. Tá? Mas mesmo assim, Jonas ele não reconheceu que também deveria usar de misericórdia e compaixão com as outras pessoas, inclusive os ninivitas, que eram considerados naquela época o poder opressor. Né? O povo de Jonas era oprimido pelos ninivitas. Porém, Deus queria tratar com aquele povo. Tá? O primeiro ponto fala planos e projetos. Vamos ver o que é que diz no nosso resumo. De uma forma letárgica ou inconsciente, Jonas cumpre as obrigações religiosas, está entre parênteses aí, entre aspas, com a proclamação do juízo final. Jonas foi até Nínive, depois de tudo aquilo que aconteceu, e proclamou que a cidade em 40 dias iria ser destruída. Tinha certeza que Nínive seria destruída e escolhera um lugar aconchegante para esperar este momento. Ele foi para fora da cidade, de fora da cidade ele sentou num determinado local e ali ficou esperando a destruição, porque ele sabia que aquele povo não iria se converter. Ele tinha consciência que aquele povo não iria se converter devido às suas atrocidades. Nada aconteceu e Jonas ficou azedo, Jonas ficou perturbado. Por quê? O que foi que aconteceu? Que esse não destruiu? Deus mentiu? Deus errou? Né? Com o desejo de punir a maldade daquele povo, pensando que não falando do amor de Deus, isto aconteceria o mais rápido possível. Então Jonas fez o seguinte: ele ficou irado com aquilo ali. Ele queria punir a maldade daquele povo a todo custo. E pensando que poderia punir a maldade daquele povo, ele disse: eu não vou falar do amor de Deus. Eu falei somente com relação à destruição, mas com relação ao amor de Deus eu não vou falar, porque aquele povo não carece de arrependimento, não carece da misericórdia de Deus, e nós entendemos que a Bíblia diz que toda criatura, todo ser humano, ele carece da misericórdia de Deus. Porque todos pecarem, afastados estão da glória de Deus. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Nínive, apesar de ser a cidade da maldade, que era o império assírio da época, ouviu a voz do Senhor e arrependeu-se dos seus maus caminhos, passando a ser exemplo para Jerusalém, que por muitas vezes foi alertada pelos profetas. Ano mais tarde, foi proferido por Jesus em Mateus 23, de 30 a 37. É aquele texto que nós conhecemos muito, onde diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas. Né? Então, Jerusalém, algumas pessoas de Jerusalém usaram de crueldade também. Tá? Apesar de ser a cidade santa, apesar de ser a cidade do grande rei, eles usaram de crueldade, matando os profetas, tá? Que a mesma matava os seus profetas. Jerusalém fez isso. Porém, não se arrependeu dos pecados. Já Nínive, que era uma cidade cruel, era uma cidade do Império Assírio,
era uma cidade muito, vamos dizer assim, pagã, idólatra, enfim, se arrependeu. Né? Inclusive o próprio rei, depois da proclamação da destruição que Jonas levou à cidade, o próprio rei decretou um jejum total, inclusive até os animais ficaram sem se alimentar e sem beber, arrependendo-se assim dos seus erros. Tá? Percebemos que muitas vezes os gentios são mais sensíveis à voz do Senhor do que muitos de nós que conhecemos ao Senhor. Exemplo, os marinheiros que estavam no barco, quando Jonas estava no porão do navio. Aqueles homens invocaram a Deus. Aqueles homens temeram morrer. Aqueles homens disseram, nós vamos sucumbir. E só Deus para nos tirar dessa situação. Rogaram aos seus deuses, e depois quando viram que não tinham resultado algum, rogaram ao Senhor dos Senhores, e Deus assim, através de Jonas, confessou aquele delito, confessou que tinha sido feito, e Jonas foi jogado ao mar e toda aquela tempestade parou. Então existem pessoas que não têm conhecimento algum de Jesus. Existem pessoas que infelizmente, se morrerem hoje, estão condenadas ao inferno porque não têm Jesus como Salvador de sua vida. E o único caminho que pode levar o homem a Deus é Jesus, o único. Jesus ele não foi um homem, Jesus ele não foi um grande profeta, Jesus ele não foi um grande revolucionário, não. Jesus ele estava como Deus encarnado e ele é Deus. Então, se o homem não reconhecer que Jesus é o Senhor, ele não vai para o céu. Ele não vai para o céu, de forma alguma. Tá? O segundo ponto da nossa lição fala sobre sentimentos. A nossa lição hoje ela é bem rápida, ela é bem explicativa. Tá? Sentimentos. O resumo do segundo ponto diz o seguinte. O motivo de Jonas recusar-se em falar do amor de Deus aos ninivitas não simbolizava crueldade da parte do profeta, e sim medo por não conhecer ao Senhor profundamente. Jonas ele não era um homem cruel. Eu gostaria de deixar isso bem claro aqui. Tá? Ele não era um homem cruel. O que foi que aconteceu nesse caso aqui? Jonas ele ficou tão irado porque os ninivitas eles eram cruéis com relação ao povo dele, ao povo de Jonas, que Jonas disse, eu tenho de punir a maldade desse povo, e se eu falar, Jonas tinha tanta certeza que se ele falasse da grandeza de Deus, aquele povo se arrependeria. Jonas não quis falar por isso. Jonas pensou que se fizesse isso, estaria beneficiando a maldade que eles tinham feito. Porém, a Bíblia diz que quando o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando o homem reconhece os seus pecados, quando o homem se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que para Deus aquilo é extinto. Houve um arrependimento, houve um retorno. Diferentemente para nós, se o homem pecar hoje, mesmo que o homem se arrependa, mesmo que o homem peça perdão, nós vamos nos lembrar por toda a nossa vida que aquele homem, que aquela mulher, que aquela pessoa fez aquela maldade. E Deus não é assim. Tá? Deus não é dessa forma. O profeta pensava que as suas ideologias eram maiores que as do Senhor. Pensava em seu coração que, falando do arrependimento ao povo, estava colaborando com seus inimigos. Não pensava que uma alma é mais importante do que o mundo inteiro. Por este motivo, não falou de arrependimento, e sim de destruição. Jonas não falou de arrependimento. Vocês têm que se arrepender, não. Jonas andou por toda a cidade dizendo que em 40 dias a cidade seria destruída devido a toda aquela corrupção que existia ali. Mas ele não disse, vocês precisam se arrepender. Vocês têm que se arrepender, não. Ele falou sobre a destruição. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída por causa dos pecados de vocês, por causa dos erros de vocês. Mas não incentivou o povo a se arrepender. Mas Deus foi tão misericordioso com os ninivitas que mesmo Jonas não proclamando um arrependimento, os ninivitas reconheceram que o Senhor era Deus e se converteram e se arrependeram dos seus pecados e fizeram a coisa correta. Esse tipo de pensamento, ou seja, essa falta de relacionamento com Deus, nos torna insensíveis, preconceituosos e intolerantes. Apesar do profeta ter experimentado do Senhor profunda misericórdia, o que foi que aconteceu lá no mar? Se aquele peixe não tivesse sido providenciado por Deus, Jonas teria morrido. Jonas não iria suportar. Mas Deus providenciou. Muitas vezes a providência de Deus para a nossa vida vem em forma de um peixe. Muitas vezes a providência de Deus em nossa vida vem em forma de uma perda. Muitas vezes a providência de Deus na nossa vida vem em forma de uma decepção. Mas isso tudo é para a glória de Deus. Então, Deus mostrou misericórdia para Jonas. E por que Jonas não estava mostrando misericórdia aos ninivitas? Isso é uma pergunta que fica no ar. Estamos muitas vezes confundindo adoração com prática religiosa.
Ou seja, adoração é servir a Deus por amor e sem querer receber algo em troca, entendendo que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Já a prática religiosa tem suas regras e códigos de conduta. Fugindo de algum deles, estamos fora da vontade do Senhor. O que é que isso está querendo dizer? Meu irmão, temos de entender o seguinte: para se adorar a Deus, não precisa de código de conduta, não precisa de regra, não precisa de um decreto. Para adorar a Deus, é necessário somente um coração quebrantado e contrito. Nos nossos dias atuais, existem doutrinas, regras de homens, que dizem que a mulher não pode usar calça comprida, a mulher não pode usar um brinco, a mulher não pode usar um batom, não pode se usar bermuda, enfim, tem várias e várias regras, que se alguma delas for quebrada, estamos fora da vontade de Deus. Mas tem muitas pessoas que não fazem isso. Mas tem muitas pessoas que estão adulterando, e adultério é pecado. Tem muitos casais jovens de namorados que estão fornicando, e isso é pecado. Mas estão se incomodando com uma calça comprida, estão se incomodando com um brinco, estão se incomodando com um batom, estão se incomodando com uma bermuda, estão se incomodando com depilação. Mas estão fazendo coisas piores, que realmente isso fere a Deus. Então, meus irmãos, a adoração a Deus, ela independe dessas coisas. O indivíduo, ele pode, desculpa a expressão, mas o indivíduo ele pode estar nu, sem roupa alguma, em cima da cama dele, deitado, e ele pode elevar o seu pensamento a Deus e adorar o Senhor. E Deus recebe a adoração. E pode ser que o camarada esteja totalmente vestido de terno, gravata, totalmente dentro dos padrões, e o coração esteja podre. Deus é totalmente diferente da gente. Lembram lá da questão de Samuel, quando foi ungir Davi? Todos os filhos de Jessé passaram na frente de Samuel. Samuel disse: não é nem um deles. Quando Davi chegou, Deus disse: é esse, o futuro rei de Israel. O que foi que Samuel disse: Senhor, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o estereótipo, que eu vejo o coração. Deus, ele vê o coração do homem. Deus, ele não quer saber de aparência, ele vê o coração do homem. Agora, claro que para tudo temos de ter ordem e decência, né? Eu não vou pregar num púlpito de bermuda. Eu não vou pregar num púlpito sem roupa. Isso aí, meu irmão, é decência. No mínimo é decência. Isso é limite. Tá? Então, eu não estou falando de libertinagem. Isso já é libertinagem, é outra coisa totalmente diferente. Tá? Então, tem pessoas que confundem adoração com prática religiosa. Não tem nada a ver. A adoração, ela vem do coração. Do coração. A prática religiosa, ela vem estereoticamente. Terceiro ponto, afogado. O termo afogado não está literalmente ligado a águas, porém, neste sentido apresenta consonância com estar literalmente afogado em mágoas e infantilidade perene. O que é que isso quer dizer? Jonas, ele tinha uma mágoa muito grande com relação aos ninivitas, porque foram opressores do seu povo. Então Jonas estava afogado em mágoa. Meu irmão, tem muitas pessoas no nosso dia, os dias atuais, que estão vivendo, pensando em coisas que aconteceram há 20 anos atrás. E estão mortos espiritualmente. Estão dentro de igreja, estão pregando, estão ensinando, mas estão vivendo algo que não condiz com a palavra de Deus. A Bíblia diz que toda raiz de amargura, ela brotando, ela perturba o indivíduo, e muitos são contaminados por essa mágoa. Então temos de tirar isso. Jonas, infelizmente, andou por esse caminho. O profeta chega ao ponto de pedir a Deus que lhe tire a vida. Muitas vezes, se não cortarmos as raízes que estão nos afogando, poderemos ser levados por esta correnteza e pode não haver mais volta. Tem que ser cortado isso, meu irmão. Tem pessoas que vivem dizendo: eu fui violentado pelo meu pai. Isso já vem rolando há 40 anos. E não perdoa o pai, não perdoa a mãe. Essa mágoa já está uma árvore dentro do coração dessa pessoa. E a pessoa sofre, a pessoa padece por uma coisa que deveria ter sido acertada, tratada lá atrás. Isso é muito prejudicial. Jonas estava desse jeito. Muito prejudicial. A raiva é um sentimento que pode surgir
quando somos contrariados. O problema reside que, se os desígnios divinos, vamos ler aqui, a raiva é um sentimento que pode surgir quando somos contrariados. O problema reside sem os desígnios divinos. O que é que isso quer dizer? Se todos nós, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. É a palavra de Deus que diz isso. Nós, como seres humanos, nós iremos ter raiva, nós iremos nos irar. Mas isso é algo momentâneo. Isso não é algo perene, não é algo constante, é momentâneo. Tá? O que é que diz lá em Efésios 4:26? Isso que eu acabei de falar para os irmãos agora. Irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então temos de acabar com contendas. Tá? Por esse motivo devemos ler a palavra, orar e buscar a face do Senhor, vindo ao templo. Só assim permaneceremos com a brasa viva dentro de nós. Fazendo a vontade de Deus, orando, jejuando, buscando a Deus, indo aos cultos, lendo a palavra, nós estaremos com aquela brasa, com aquele vigor espiritual aceso constantemente. É semelhante você se alimentar. Você tem que se alimentar 3 vezes por dia. Se você deixar uma das refeições, o que é que vai acontecer? Você vai ficar fraco, desnutrido, doente. Da mesma forma é o espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito com as coisas divinas, nós nos afastaremos de Deus com toda certeza. Com toda a certeza. O quarto ponto é a compaixão. A lição hoje é bem rápida, tá? Deus coloca diante do profeta 3 instrumentos que irão o ensinar a ter mais comunhão com o Senhor. Quais foram esses 3 instrumentos? O primeiro foi a planta. Fez crescer uma planta de folhas largas com capacidade de fornecer sombra. Jonas ficou contente, como todo mundo ficaria. Gostava de ser abençoado, de receber coisas boas de Deus. Então aquela planta cresceu e fez sombra e Jonas se alojou embaixo daquela sombra ali. Então Deus quis falar com ele através dessa planta. O segundo ponto foi o verme. Deus fez que um verme ferisse aquela planta e acabou com o sossego de Jonas. Aquela planta morreu e acabou aquela sombra e água fresca para Jonas. E o terceiro ponto, o calor causticante, o vento, a tensão e a irritação. Então foram esses 3 pontos que Deus utilizou para falar com o profeta. Jonas precisou sentir na pele o que os ninivitas sentiam na alma. Foi questionar Deus a respeito da morte de uma planta. E Deus, em sua infinita sabedoria, disse: você teve compaixão desta planta, que em uma noite nasceu e na mesma noite morreu, sem ter nenhum tipo de esforço. E não teve misericórdia de mais de 120.000 pessoas que estavam em pecado e destruição. Então Deus disse: como é que você tem misericórdia de uma planta, que você não fez esforço algum? E você não tem misericórdia de 120.000 almas, que precisam se arrepender? Lembre-se, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. O melhor de Deus é Jesus mesmo. Porém, existem pessoas pedindo a Deus que o melhor dele venha logo. E muitas vezes pensamos que aquela pessoa não conhece ao Senhor e não sabe que Cristo já veio e morreu por nós. Porém, pode ser que o melhor de Deus para aquela pessoa naquele momento seja a cura de um câncer do seu filho, ou a conversão de um familiar, ou qualquer que seja o motivo. Deus está sempre pronto a perdoar e nós devemos pensar assim também. Então muitas vezes as pessoas estão ao nosso lado dizendo assim: meu Deus, eu queria que o melhor do Senhor viesse. E a gente ignorantemente diz assim: mas o melhor de Deus já veio, que foi a salvação. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus. O melhor de Deus já veio, que foi a cruz do Calvário, onde Jesus morreu e derramou seu sangue. Claro, meu irmão, a gente não pode questionar isso. Mas nós precisamos entender o seguinte, que a situação, nós sabemos que Jesus é a melhor coisa, sabemos que Jesus é o Senhor, sabemos que foi a melhor coisa que Deus pôde fazer pelo homem, foi a salvação em Cristo. Mas a situação que a pessoa está passando naquela hora, um dia eu falei com uma pessoa, a pessoa disse isso para mim: eu estou esperando o melhor de Deus para a minha vida. E eu ignorantemente eu disse: minha irmã, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. E a pessoa olhou para mim e disse: mas você não tem câncer. Você não tem nenhum filho seu morrendo. Você não tem nenhum filho seu agonizando todas as noites. Então eu estou pedindo a Deus o melhor dele, que é a cura para o meu filho.
Meus irmãos, e aquilo me calou, aquilo doeu dentro de mim, eu não consegui fazer mais nada. Porque na minha ignorância eu disse, Deus, o Senhor é o melhor, mas aquela pessoa está sofrendo. Então aquela pessoa está esperando um milagre do Senhor. Então Jonas, ele não entendeu isso. Jonas esperou uma destruição, mas o povo tinha se arrependido. Deus é misericordioso. E Deus está falando para mim e para você nessa noite, nessa tarde, perdão, que a misericórdia dele rompe qualquer barreira. Basta somente o homem se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a misericórdia de Deus está aí exposta para todos que quiserem a receber. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa última lição do quarto trimestre de 2017. Tá? Nós vamos estudar, a partir desse domingo que vem agora, o primeiro trimestre. Estamos atrasados, mas o primeiro trimestre de 2018. Tá? Daqui a pouquinho eu vou estar gravando a primeira lição. Tá? Vou trazer mais detalhes. Posso dizer que é sobre o livro de Esdras. Tá? Nós vamos estudar a primeira lição. Espero que Deus possa nos abençoar nesse ano de 2018. Que todos vocês que escutam, assistem os nossos vídeos, vocês possam ser abençoados. Que vocês possam estar conosco no decorrer de todas as lições. Que nós possamos proliferar esses vídeos nas redes sociais e aumentar essa nossa escola dominical online, como a gente pode chamar, né? Através da internet. Para que o nome do Senhor seja glorificado, tá? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.